Olá pessoal, vamos aqui gravar mais uma aula e hoje eu vou estar falando de produtos notáveis, certo? Então o próprio nome já diz, produtos notáveis vem de multiplicação notáveis, certo? É multiplicar termos notáveis. Bem, diante disso eu vou listar por tópicos. O primeiro tópico de produtos notáveis que nós vamos estar vendo é o quadrado da soma de dois termos, certo? O que é o quadrado da soma de dois termos? Então veja só, ó, é a mesma coisa de eu ter aqui a mais b ao quadrado, ó, o quadrado da soma de dois termos. Então vocês já falam até cantando, né? Isso aqui que fica quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Mas para quem tem dificuldade dessa fórmula ou não tem ela em mente, é bem fácil, ó, a mais b ao quadrado, porque assim, ó, a ao quadrado é igual a quem? A vezes a, certo? Então, a mais b ao quadrado é a mesma coisa de a mais b, que multiplica quem? A mais b. Pronto, agora tu usa a propriedade distributiva, certo? Ó, o a tu multiplica pelo a e pelo b, e o b multiplica por a por b. Como vocês também conhecem, o velho chuveirinho por cima, chuveirinho por baixo. Então, multiplicando, vem a vezes a ao quadrado. A vezes b, AB, B vezes A, AB, e B vezes B vai ficar B ao quadrado. Então, ó, aqui vai ficar igual a ao quadrado mais AB mais AB, duas vezes AB mais B ao quadrado. Tá aí, ó, certo? Detalhe, ó, essa duas vezes, esse 2 aqui, nada mais é do que, ó, o primeiro vezes o segundo, já que são iguais. Por isso que eu pego duas vezes, certo? Porque eu estou multiplicando duas vezes. Ó, um exemplo bem simples aqui, desenvolver o produtos notáveis, x mais 2 ao quadrado. Aqui vai ficar, como vocês sabem, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que isso aqui ainda vai ficar x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado dá 4. Beleza? O segundo tópico que eu vou falar é o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos, certo? Então veja, ó, o quadrado da diferença de dois termos, a menos b ao quadrado. Tá aí, ó. O quadrado tá aqui e a diferença de dois termos. Então isso aqui também é a mesma coisa de quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Professor, e se eu não lembrar essa fórmula? Você faz do mesmo jeito, ó. A menos b ao quadrado é a mesma coisa de a menos b, que multiplica quem? A menos b. Só precisa ter cuidado com o jogo de sinal. Então vem, ó, propriedade distributiva, ó, ou velho chuveirinho por cima, chuveirinho por baixo. A vezes a ao quadrado, a vezes menos b, menos ab, menos b vezes a, menos ab, menos b vezes menos b, ó, menos e menos, mais b vezes b, b positivo, ao quadrado. Resolvendo, vai ficar a ao quadrado, ó, menos ab, menos menos 2ab, mais b ao quadrado. Tá aqui, ó. Pessoal, atenção para uma coisa bem interessante. Olha só no sinal, ó. Quando o sinal do meio é positivo, o primeiro sinal vai ser positivo. E quando o sinal do meio for negativo, quando o primeiro sinal, perdão, aqui eu errei, né? Quando o primeiro sinal for negativo, o primeiro sinal também vai ser negativo. Então, toda vez, quem vai me dizer o sinal
Quem vai me falar o sinal? O primeiro sinal sempre vai ser o que está no meio aqui do quadrado da diferença ou o quadrado da soma, certo? Se o primeiro sinal for positivo, o primeiro positivo. Se o primeiro for negativo, o primeiro vai ser negativo. O segundo sempre vai ser positivo, sempre. Sempre vai ser positivo. Ó, um exemplo aqui, ó. X menos 3 ao quadrado. Vai ficar quadrado do primeiro menos, porque aqui é menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, resolvendo aqui, vai ter x ao quadrado, menos 2x vezes 3, menos 6x mais 9. Detalhe, o segundo sinal sempre vai ser positivo, independente do sinal do meio. O sinal do meio só vai me falar alguma coisa a respeito do primeiro sinal. Se o primeiro positivo, o primeiro sinal positivo. Se o primeiro negativo, o primeiro também vai ser negativo. Beleza? Então, ó, tem até uma música para você também memorizar. Tem aluno que gosta de aprender por música, né? Diz o seguinte, ó. O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. É uma forma também de memorizar, certo? Bora mais uma vez na músicazinha. O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após vem o segundo e o quadrado vem depois. Beleza? Para quem gosta de música, tem muito aluno que gosta de aprender cantando, né? Então, uma forma de aprender matemática. Aprenda a brincar cantando. Mais uma vez, para memorizar. O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Tudo bem até aqui? Então, bem, eu vou estar apagando aqui. Eu vou estar apagando aqui para falar do terceiro tópico, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Vem. Ó. Dando continuidade, o terceiro tópico diz o seguinte, ó. O terceiro tópico fala o produto da soma, pela diferença. Ó, pessoal, esse terceiro tópico ele é importante, você vai utilizar muito ele. Mais à frente, eu vou estar falando de racionalização. Quando eu estiver falando de racionalização, a gente vai usar demais esse terceiro tópico, que é o produto da soma pela diferença. Então, veja só, ó, o produto da soma pela diferença, ó. Aí aqui você faz a propriedade distributiva, né? Chuveirinho por cima, chuveirinho por baixo. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, mais AB, mais B vezes menos B ao quadrado. Então, perceba que eu fiquei com AB negativo e AB positivo. O que eu posso fazer? Simplificar. Vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, só toda vez que eu multiplicar dois termos iguais, que só muda o sinal do meio, fica o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Um exemplo, ó. X menos 2 vezes x mais 2. Olha aí, pessoal. Duas coisas iguais que só muda o sinal do meio. Isso aqui vai ficar o quê, ó? Só quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado menos 4. Beleza? E se multiplicar também pela distributiva, vai encontrar o mesmo valor, certo? Bem, existem outros produtos notáveis também, outros tópicos, que vêm a ser o cubo. Não é tão trivial como ao quadrado, né? Mas nós vamos tentar aprender algumas fórmulas aqui. Bem, o tópico 4 fala do cubo, ó, o cubo da soma de dois termos. Ó, meu amigo, o cubo da soma de dois termos, ó, A mais B ao cubo. Vamos ter atenção aqui para ver se a gente aprende aqui, ó, o cubo da soma de dois termos. Bem, como fazer o cubo da soma de dois termos? Aqui vem o seguinte, ó. Aqui vai ficar
A ao cubo, certo? Mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. Professor, mas como eu memorizar essa fórmula? Eu tenho dificuldade na memorização dessa fórmula. Por bem, nós vamos estar fazendo algum método aqui para facilitar a sua memorização. Bem, o primeiro caso que eu vou fazer, ó, A mais B, ó, A mais B ao cubo é a mesma coisa de A mais B, que multiplica quem? A mais B ao quadrado. Porque aqui tem o expoente 1, não é isso? Então, ó, 1 mais 2, 3, foi o que nós vimos na aula passada. Então, isso aqui ainda vai ficar, ó, A mais B, que multiplica quem? A mais B ao quadrado, que foi o primeiro tópico que nós vimos aqui, né? Até cantamos. O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após vem o segundo e o quadrado vem depois. Vamos lá, ó. O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após o segundo, o quadrado vem depois. Sim. Agora o sinal que faltou, né? Quando o primeiro sinal é positivo, o primeiro sinal também vai ser positivo, não é isso? O segundo sinal sempre vai ser positivo. Então aí tu faz a propriedade distributiva novamente. O velho chuveirinho por cima, chuveirinho por baixo. Ó, A vezes A ao quadrado, A vezes 2AB, A vezes B ao quadrado. B vezes A ao quadrado, B vezes 2AB, B vezes B ao quadrado. Então, resolvendo, ó, A vezes A ao quadrado vai ficar o quê? A vezes A ao quadrado vai ficar A ao cubo. A vezes 2AB vai ficar 2A ao quadrado, B. E A vezes B ao quadrado vai ficar A, B ao quadrado, certo? Agora o chuveirinho por baixo, ó. B vezes A ao quadrado vai ficar B ao quadrado. B vezes 2AB, 2A, B ao quadrado. E B vezes B ao quadrado vai ficar o quê? B ao cubo. Vou colocar aqui embaixo porque o quadro não deu. Então, só ajeitando, ó. Vai ficar A ao cubo, 2A ao quadrado B, mais B ao quadrado vai ficar o quê? 3A ao quadrado B. AB ao quadrado mais 2AB vai ficar 3AB ao quadrado. Mais o último termo aqui que é B ao cubo. Então tá aqui, ó, o desenvolvimento de A mais B ao cubo, certo? E se for menos, que é o quinto tópico que eu vou falar. O quinto tópico fala da diferença, o cubo da diferença de dois termos. Então vamos lá, ó, bem rápido aqui. O cubo da diferença de dois termos. O 5. O cubo da diferença de dois termos. Ou seja, A menos B ao cubo. Então, como fazer o cubo da diferença de dois termos? Ó, então veja só. O cubo da diferença, isso aqui é a mesma coisa de A ao cubo menos 3 vezes AB ao quadrado, né? Mais 3 vezes AB ao quadrado menos B ao cubo. Atenção no jogo de sinal, né? Toda vez que for positivo, todos os sinais vão ser positivos. E quando for negativo, ele vai alternar. Eu vou já reforçar mais isso aqui, certo? Então veja uma coisa, ó. O que é que eu posso fazer aqui? A menos B ao cubo é a mesma coisa de A menos B, que multiplica quem? Ó? A menos B ao quadrado, certo? Aí eu desenvolvo A menos B ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de A menos B, que multiplica quem? A menos B ao quadrado. A musiquinha, lembra? O quadrado do primeiro, 2 vezes ele 2. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Como o sinal primeiro aqui é negativo, o primeiro vai ser negativo, o segundo sempre vai ser positivo. Então, olhe para cá na multiplicação, o que é que eu vou fazer? Ó, A vezes A ao quadrado fica quem? A ao cubo. A vezes menos 2AB dá menos 2A ao quadrado, B. A
vezes b ao quadrado, fica ab ao quadrado. Menos b vezes a ao quadrado, menos b ao quadrado, menos b menos 2ab, fica mais 2ab ao quadrado, certo? Menos b vezes b ao quadrado, fica menos b ao cubo. Então, só ajeitando aqui, ó, vai ficar a ao cubo menos 2a ao quadrado b menos b ao quadrado, fica menos 3a ao quadrado b. A ao quadrado, a vezes b ao quadrado, mais 2ab ao quadrado. Aqui dá mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo. Então, tá aí desenvolvido, certo? Por bem, pessoal, eu vou tentar facilitar o aprendizado de vocês. Se vocês encontrarem uma questão dessa e não estiver lembrando da fórmula, é fácil você resolver, porque a mais b ao cubo é a mais b vezes a mais b ao quadrado. Como também a menos b ao cubo é a mesma coisa de a menos b vezes a menos b ao quadrado. Aí você desenvolve, né? Mas eu vou tentar facilitar aqui para vocês. Olha só, ó, os dois termos. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar as duas coisas aqui. Atenção. Ó, eu vou botar x mais y ao cubo e aqui embaixo x menos y ao cubo. Pessoal, memorize esse número aqui, ó. 1331, certo? Memorize. 1331. 1, 3, 3, 1, certo? 13... O 13, aí o 13 é o inverso de 13, é o contrário. 31, certo? Decora esse número. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Ó, toda vez, se eu tenho aqui, ó, x mais y elevado a zero, certo? O resultado é quanto? X mais y elevado a zero. 1. Toda vez que o expoente é zero, o resultado é 1, né? Isso foi trabalhado na aula passada. X mais y elevado a 1. O resultado é quem? X mais y elevado a 1 é o próprio x mais y. Porque toda vez que o expoente é 1, o resultado é a própria base, certo? E se eu tiver x mais y ao quadrado? Acabamos de fazer, né? Que vai ter o quê? Vai ter x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, certo? E se o resultado for x mais y ao cubo? É o que eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Toda vez que o expoente for zero, eu vou ter quantos termos? 1. Toda vez que o expoente for 1, eu vou ter quantos termos? 2. Toda vez que o expoente for 2, eu vou ter quantos termos? 3, né? Aliás, aqui quando o expoente for 2, eu vou ter 3 termos. E quando o expoente for 3, eu vou ter quantos termos? 4. Então, eu vou ter 4 termos, ó. 1, 2, 3, 4, certo? 4 termos, beleza? Então, veja, ó. Atenção para o número 1331, certo? 1331. Repete o número aqui, ó. Em cada traçozinho, tu bota o número, ó. 1331, certo? Aí tu vai, ó. Quem é os dois números que tem aqui? XY, pode botar. XY, 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 certo? Repetindo, o que foi que eu fiz? Eu peguei o número 1331, coloquei, ó. 1, 3, 3, 1. 1331, certo? Aí o que que eu fiz? Repeti XY, XY, XY. Ó, como aqui esse número é 3, tu bota o decrescente, ó. 3, 2, 1, 0, certo? 3, 2, 1. E esse aqui tu bota o contrário, como 0, 1, 2, 3. O primeiro número tu vai em ordem decrescente, 3, 2, 1, 0. E o segundo número tu bota em ordem crescente, 0, 1, 2, 3. Então vai, ó. Quem é o x, o primeiro x? 3. Quem é o segundo x? 2. Quem é o terceiro x? 1. E quem é o quarto x? 0. Do mesmo jeito, o y, ó. Quem é o primeiro y? 0. Quem é o segundo y? 1. Quem é o terceiro y? 2. E o quarto y? 3. Então, só ajeitando, vem, ó. Y elevado a 0. Toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. Então, aqui vai ficar x ao cubo. Aqui, ó, continua 3x ao quadrado y. Aqui, ó, 3xy ao quadrado. E aqui, ó, x elevado a 0, 1. Então, vai ficar só o y ao cubo. Primeiro sinal, né, positivo. Se o primeiro é positivo, todos vão ficar
positivo, certo? E se for menos? Ó, como é 3, eu tenho quantos termos? Eu tenho 4 termos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Eu tenho 4 termos. Então vem, ó, veja só. Qual é o número que eu vou pedir para você memorizar? 13, 31, certo? Ó, diga na mente de vocês. 13, 31. Então tu bota aqui, ó. O 13, o 31, certo? É o que tu vai fazer? Repetir os 2 termos. Ó, xy, 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 certo? Aí tu vai, ó, o primeiro em ordem decrescente. 3, 2, 1, 0. O segundo, ordem crescente. 0, 1, 2, 3. Primeiro x, ó, o primeiro x, 3. O segundo x, 2. Terceiro x, 1. E o quarto x, 0. Agora o y, ó, o primeiro y é quem? 1. Aliás, perdão, o primeiro y é 0. O segundo y, 1. O terceiro y, 2. E o quarto y, 3. Ajeitando aqui, ó, y elevado a 0, 1. Vai embora, né? 1 vezes 1 vezes x ao cubo, fica só x ao cubo. Aqui continua 3x ao quadrado y. Aqui continua 3xy ao quadrado. X elevado a 0, 1. Então fica só o y ao cubo, certo? Até aqui o processo é o mesmo. O que vai diferenciar é os sinais, certo? Se o sinal do meio for positivo, todos vão ficar positivo. Se o sinal do meio for negativo, o primeiro sinal vai ser negativo, certo? Aí alterna, ó, negativo, positivo, negativo, certo? Sempre alternando. Cuidado para não esquecer, sempre alternando. Ó, sinal negativo, primeiro negativo. Você pode até estar negativo, mas você vai se esforçar e vai subir para ficar positivo. Nem que depois você fique negativo de novo, mas você tem que oscilar, certo? Tudo bem até aqui? Bem, pessoal, eu vou fazer só um exemplozinho aqui para ver se ficou de vez. Um exemplozinho bem simples aqui com um número. Ó, vou fazer o seguinte. X menos 2 ao cubo. Então, ó, como é ao cubo, tem quantos espaços, tem quantos termos? 4 termos, né? Então vai ser igual, ó, 1, 2, 3, 4. 4 termos, né? Então, qual é o número que eu pedi para vocês memorizar? 13, 31. Lembre, 13, 31. 1, 3, ao contrário, 3, 1, certo? Então, ó, 1, 3, 3, 1. Beleza? Os 2 termos, ó, coloca os 2, ó, x e o 2, o x e o 2, o x e o 2, o x e o 2. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? O primeiro termo em ordem decrescente, que é 3, 2, 1, 0. E o segundo termo em ordem crescente, 0, 1, 2, 3. Pronto. O x, ó, o primeiro x, 3, o segundo x, 2, o terceiro 1 e o quarto x, 0. Agora, o segundo termo aqui, ó, que é 2, 0, depois 1, 2, 3. Agora é só resolver. Ó, 2 elevado a 0 é quanto? 1. 1 vezes x ao cubo, vai ficar só x ao cubo. Aqui, ó, 2 elevado a 1, 2, certo? 3 vezes 2, 6, x ao quadrado. 2 elevado a 2, 4. 3 vezes 4, 12, x. E aqui, ó, x elevado a 0, 1. Vai ficar 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. E o sinal agora, ó. O sinal do meio é negativo, então o primeiro é negativo. E quando o primeiro é negativo, o que é que eu tenho que fazer? Oscilar. Negativo, positivo e o outro é negativo. Então tá aí, ó, tá resolvido. Simples. Lembre do número 1, 3, 3, 1, certo? 13, 31. 1, 3, 3, 1. Depois coloque os 2 termos, ó. Os 2 termos que tem aqui você coloca. O primeiro em ordem decrescente, 3, 2, 1, 0. O segundo em ordem crescente, 0, 1, 2, 3. Professor, por que eu não boto 4, 3? Porque aqui tem 3, ó. Se aqui fosse 4, tu botaria 4, certo? Mas como é 3, tu coloca só 3. Beleza? Bem, eu vou falar agora
da soma de dois cubos. Vamos lá, só apagar aqui ligeirinho. O sexto tópico aqui fala da soma de dois cubos. A soma de dois cubos. Ó, x ao cubo mais y ao cubo. Pessoal, a soma de dois cubos, a fórmula não é tão simples, certo? Não é tão simples, é um pouco complicado. Quem seria a fórmula de x ao cubo mais y ao cubo? Seria x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Tá aí, ó. Bem que eu vou logo botar o 7, que é a diferença de dois cubos, certo? Diferença de dois cubos. Ó, é x ao cubo, a diferença de dois cubos, ó, x ao cubo menos y ao cubo. Como ficaria aqui a fórmula? Ficaria x menos y, que multiplica quem? X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, uma forma de memorizar, porque para você ficar com isso aqui na mente não é tão simples, mas eu vou te ensinar uma maneira de tu memorizar isso aqui e não esquecer. Ó, se eu tenho aqui, ó, a ao cubo, vou pegar como exemplo, a ao cubo mais b ao cubo. Como é que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou tirar o original, certo? O original, a mais b. Colocar aqui só ele embaixo, ó, a mais b. Aliás, só a base eu vou colocar, vezes. Pessoal, atentai bem, ó. Eu não tenho 3 aqui, 3. Eu não tirei 1 aqui, certo? Ficou quanto? 2. Então, tu desenvolve mais ou menos a mais b ao quadrado. Desenvolve, fica quem? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Porque, ó, são 3. Então, eu tirei 1, certo? Ficou quanto? 2. Lógico que tu tirou 1, não vai ficar. É uma maneira de memorizar, certo? Isso aqui é um bizu para tu tentar memorizar. Então, como é que eu faço? Basta eu pegar o termo do meio, dividir por 2 e mudar o sinal. Só isso. Pega o termo do meio, ó, vai ficar ao quadrado. Mudou o sinal, ficou menos AB mais B ao quadrado, certo? É uma forma de tu memorizar. Do mesmo jeito, se fosse menos, ó, se fosse A ao cubo menos B ao cubo, certo? Se fosse A ao cubo menos B ao cubo, como ficaria? Mesmo jeito, ó, tirar duas bases, que é A menos B, certo? Tirar duas bases. Como eu tirei 1 de 3, ficou mais ou menos quanto? 2, certo? Ficou 2. Então, tu usa um bizuzinho, ó, A menos B ao quadrado, desenvolve. Fica quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sempre, independente de ser mais ou menos, o que tu vai fazer? Dividir o termo do meio por 2 e mudar o sinal, certo? Então fica, ó, A ao quadrado, mudou o sinal, fica o quê? Menos. Dividiu por 2, fica quem? AB, mais B ao quadrado. Tá aí as duas formulazinhas, certo? Bem, pessoal. Já falei de produtos notáveis, agora eu vou falar um pouco de fatoração. Até porque fatoração e produto notável estão diretamente ligados, certo? Quando você desenvolve produtos notáveis, você está fatorando, certo? Está colocando, tá fatorando o termos. Então veja bem, ó, eu vou começar por tópico. O primeiro tópico, o tópico mais simples, fator comum. Ó, fator comum. Então, veja, ó, se eu tenho aqui, ó, AX mais AY, quem é o fator comum aqui? Ou seja, quem é o termo que é comum a esses dois termos? Vai ser o A. Então, coloco o A em evidência, AX dividido por A, X, AY dividido por A, Y. Tá aí, ó, o fator comum, certo? É o primeiro caso. O segundo caso é o agrupamento, certo? Agrupamento. O que que diz o agrupamento? Se eu tenho aqui, ó, AX mais AY mais BX mais BY, agrupamento é você agrupar 2 a 2 desses termos. Aqui, ó, se eu pegar esses dois, ó, quem é o fator comum desses dois? Só o A. Então, coloco o A em evidência, que fica X mais Y. Mas, aqui, ó, quem é o fator comum aqui? O B,
Quem é que eu coloco em evidência? O B. Fica quem? Fica x mais y. Pronto. Diante disso, pessoal, se observar esses dois termos, ainda tem um fator comum. Quem é o fator comum a esses dois termos? X mais y. Colocando em evidência, ó, A que multiplica x mais y dividido por x mais y, A. B que multiplica x mais y dividido por x mais y, B. Pronto. Está resolvido aqui o agrupamento. Certo? Bem, deixa eu fazer só um exemplo aqui de agrupamento, bem rapidinho, que diz o seguinte, ó. Encontrar as raízes, ó, encontre as raízes da equação x ao cubo, certo? Mais 3x ao quadrado, menos 4x, menos 12, igual a zero. Como é que eu faço para encontrar as raízes? Do mesmo jeito, ó, colocando em evidência, sempre aqui, ó, agrupando os dois primeiros termos. Quem é o termo comum aqui? X ao quadrado, porque aqui é x ao cubo, aqui é o x ao quadrado. Detalhe, ó, sempre você coloca em evidência a potência de menor expoente, sempre. Quem é o menor expoente? X ao quadrado. X ao cubo por x ao quadrado, x, 3x ao quadrado por x ao quadrado, 3. Aqui, quem coloca em evidência, ó, como os dois, se tu observar, o 12 é um múltiplo de 4. Então, fica menos 4, que multiplica quem? Ó? X mais 3, igual a zero. Ainda tem um fator comum aqui, não tem? Que é x mais 3. Colocando em evidência, sobra quem aqui? X ao quadrado menos 4, igual a zero. Pessoal, tu tem a multiplicação de dois termos em que o resultado dá zero. Ou seja, quando é que eu multiplico dois termos, o resultado dá zero? Quando pelo menos dos dois é zero. É a única condição em uma multiplicação, o resultado dá zero. Então, x mais 3 é igual a zero ou x ao quadrado menos 4 igual a zero. Pronto. Agora tu resolve, ó. Aqui vai ficar x igual a menos 3, certo? Que é a equação do primeiro grau. Aqui é a equação do segundo grau incompleta, que tu pode resolver por Bhaskara ou jogando 4 para o outro lado, que vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos raiz de 4. X igual a mais ou menos 2. Então, a solução dessa equação é menos 3, 3, menos 2 e 2. Tá aí a solução. Bem, pessoal, diante disso eu fico por aqui. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.